You're out in Hollywood, a lot of people come up missing. Feels like it might be a lot of that. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Lana e hoje nós vamos falar sobre esse assunto polêmico que tem dominado aí as redes sociais. Se você estava achando que entrar na lista negra de todas as companhias famosas, perder metade de toda a fortuna bilionária, faria o Kanye West parar de falar? Bom, você pensou errado, e muito errado. Na verdade, parece que o Kanye agora tá mais determinado do que nunca a expor aí qualquer um que esteja envolvido no lado obscuro de Hollywood, incluindo seus ex-amigos Beyoncé e Jay-Z. E em uma recente entrevista que ele deu, aparentemente uma entrevista bem informal que viralizou aí na internet, o Kanye falou muito sobre o envolvimento da indústria do entretenimento com pactos e sacrifícios, e citou a Beyoncé e o Jay-Z, como eu disse, entre várias outras celebridades que poderiam aí estar com o rabo preso em Hollywood por conta disso. E enquanto muitos fãs estão parabenizando o Kanye por expor os podres de Hollywood, outros, particularmente os fãs da Beyoncé, estão xingando ele de tudo quanto é nome por ele usar o nome da Beyoncé em suas entrevistas aí malucas. Então, o que exatamente o Kanye West revelou sobre a Beyoncé e os sacrifícios feitos em Hollywood? Nós vamos destrinchar tudo. Mas antes eu quero te pedir para você verificar se você já deixou o seu like nesse vídeo. Se não, eu peço para você deixar o seu like e também te convido a se inscrever no canal caso você não seja inscrito, que vai ser ótimo ter você aqui com a gente, tá bom? Então tem um pouco mais de um mês desde que toda essa polêmica começou e o Kanye West perdeu aí o status de bilionário da noite pro dia por conta daquela campanha de cancelamento feita por várias pessoas da indústria e companhias que eram parceiras dele por conta dos comentários que ele fez sobre os judeus chefões de Hollywood. E de acordo com o próprio Kanye, ele perdeu 2 bilhões de dólares em um único dia, depois que essas várias companhias cortaram os laços aí com ele, incluindo a Adidas, que era parceira do Kanye de muito tempo. Mas nada disso desencorajou o Kanye West a falar. Ele continuou falando o que ele pensa. A gente sabe que esse é bem o estilo dele, certo? E também recentemente em um post do Instagram ele escreveu um texto bem estranho chamando de discurso de amor e endereçou esse post ao CEO da agência de entretenimento que gerenciava a carreira dele antes de todas essas polêmicas. E o cara também é uma das pessoas mais influentes em Hollywood. Então quem escreveu nesse post? Eu perdi 2 bilhões de dólares em um único dia e ainda estou vivo. Isso aqui é um discurso de amor. Eu ainda amo você. Deus ainda ama você. O dinheiro não é o que eu sou. As pessoas são o que eu sou. Então, e como você pode ver, apesar de perder praticamente todos os lucros, os contratos que ele tinha com as companhias parceiras e ser praticamente cortado de todos os círculos sociais em Hollywood, ninguém quer mais contato com ele. Mas o Kanye West não tá recuando de jeito nenhum. Ele não tem medo de soltar os nomes por aí, de qualquer um que seja, qualquer um que ele ache que esteja envolvido no lado obscuro de Hollywood. E olha que ele deve saber de muitos, hein? They can control Jay-Z and Beyoncé, No, not you, man. but they can't control me. You Not see, it you. ain't no name I won't name. Mas ninguém estava esperando que ele falaria sobre a Beyoncé e o Jay-Z, já que um dia, não tão distante assim, eles foram grandes amigos. Mas parece que agora essa amizade aí já era de vez, pois o Kanye não tá se intimidando em expor ninguém. E de acordo com ele, o casal Beyoncé e Jay-Z estão se envolvidos em alguns tipos de rituais de sacrifício. O que dá até calafrio só de pensar, não é mesmo? Eu acredito que todos nós podemos concordar que Hollywood é um lugar muito sombrio, certo? E é verdade sim que existem aí inúmeras teorias da conspiração sobre celebridades que podem até não fazer muito sentido, mas ninguém pode negar também que a indústria do entretenimento tem esse lado muito assustador e já destruiu inúmeras vidas por aí. Isso não é teoria da conspiração, é a realidade. E aparentemente todas as celebridades que decidiram aí falar sobre o lado obscuro de Hollywood são taxados de loucos ou até mesmo partem dessa pra melhor de forma bem misteriosa. Também tem a ideia de que celebridades têm que vender suas almas por fama, fortuna, e esse boato é tão velho quanto Hollywood. E sim, alguma dessas conspirações sobre a indústria pode ser sem fundamento, mas vamos lembrar que muitas dessas teorias, no fim, se mostraram serem absolutamente verdadeiras, tipo essa aqui, ó. The CIA ordered the creation of a secret program intended to find ways of mind control.
They funded an army of psychiatric institutions across the United States and Canada to perform experiments on unsuspecting patients. Agora, para Beyoncé e o Jay-Z, que são duas das celebridades mais poderosas e famosas da indústria do entretenimento mundial, digamos assim, estar envolvidos em algo assim seria devastador para a carreira deles. Ter alguma conexão com esse lado aí obscuro de Hollywood e esses tais que o Kanye citou e que devem ocorrer por lá, é algo muito polêmico. Mas já teve um outro momento em que a Beyoncé foi acusada de fazer bruxaria. Pra quem não lembra, a ex-baterista da Beyoncé, que era Kimberly Thompson, que foi supostamente demitida pela Beyoncé e disse que ela teve que se mudar diversas vezes para poder reconstruir a sua vida do zero, depois que ela falou abertamente contra a Beyoncé. People I've worked with that have been on a plateau have been paid to fire me. I found this out, and then it just kept happening. She comes and pays people to fire me and insult me, and it's just been disastrous. The public doesn't know all these things, but the people that are associated in the higher powers this entire time, this has been going on for a very long time. And so it's taken God's strength, actually, to really make me get up and go stand up for myself, and doing that starting with a restraining order. I don't want anything to do with this person. A Kimberly até pediu uma ordem de restrição contra a Beyoncé e nos documentos ela alegou que a Beyoncé iniciou uma campanha de difamação contra ela e que nessa campanha incluía bruxaria pesada e diversos feitiços. A Kimberly também acusou que todos da indústria sabem sobre as práticas obscuras da Beyoncé e ela disse que foi preciso vários anos para que ela pudesse escapar ali da influência negativa que toda essa experiência com a Beyoncé trouxe para ela. E agora, quando essa notícia apareceu na mídia, muitos fãs da Beyoncé disseram que a Kimberly era louca, invejosa, estava zangada porque a Beyoncé a demitiu. Mas outras pessoas não acreditaram nisso e acharam que tem sim sentido, tem algo por trás ali das atitudes da Beyoncé, que a Kimberly pode sim estar falando a verdade, porque ela nunca tentou vender essa história para os tabloides ou ganhar dinheiro em cima disso, com entrevistas e tal. E olha que essas declarações poderiam se render muito dinheiro para ela, mas ela nunca tentou tirar nenhum tipo de lucro em cima disso. Mas a Kimberly não é a primeira pessoa que citou e deixou a entender que a Beyoncé vendeu a alma por dinheiro e fama. Uma outra ex-membro do grupo Destiny Child, que era o ex-grupo da Beyoncé, também falou sobre isso em uma entrevista que ela deu para um canal de TV, onde ela disse que não venderia a alma dela por dinheiro nenhum, como os outros fizeram. Mas lembrando que ela também nem pode falar muito, porque ela assinou um contrato de confidencialidade quando ela deixou o grupo. Então, ela não pode dizer absolutamente nada que ela possa ou não saber sobre a Beyoncé. Mas se tem uma celebridade que não pode ser parada por nenhum tipo de contrato de confidencialidade ou ameaça, essa pessoa é o Kanye West. Você já deve saber que o Kanye não tem papas na língua, ele não tem nem um pouco de medo de falar sobre quaisquer assuntos que seja ou citar nomes. E nessa entrevista que ele deu recentemente, ele se abriu sobre o fato de muitas celebridades se recusarem a falar sobre isso. Quando ele foi perguntado sobre essa campanha enorme de cancelamento que estavam fazendo contra ele, ele disse que não ficou nem um pouco surpreso, porque é isso que acontece com celebridades que ousam a falar qualquer coisa contra os poderosos de Hollywood. Então, o Kanye também disse que até a mãe dele, a própria mãe dele, morreu como um Não sei em que sentido ele disse, mas vamos combinar que a morte da mãe dele envolve muitos mistérios também. Ele também mencionou várias outras celebridades que tiveram seus familiares perdendo a vida ali em circunstâncias muito suspeitas e que tudo tinha a ver com... E citou até outras celebridades, como Michael Jordan, e disse que ele teria perdido o pai dele, que isso era feito para controlar, traumatizar esses famosos, para que eles ficassem totalmente dependentes dos poderosos. A lot of people come up missing. Feels like it might be a lot of that in order to control, traumatize. They want to monetize and traumatize. And God loved me. You understand? They hit me. Gap. Adidas, all that away. Still, Forbes, who hate me, right, had to write net worth 400 million. Jesus is king.
God loved me. Daí o Kanye também disse que, ao contrário de vários outros artistas famosos, ele não pode ser ameaçado, porque ele nunca tirou a vida de ninguém. E é por isso que ele pode falar o que ele quiser, ele não deve nada a ninguém. I never killed nobody, right? I'm the that never killed nobody, right? But that means I can say whatever I want and not go to jail. And even if they did figure out a way, I'm still not backing down from what I said. E ele também falou sobre como a elite de Hollywood é controlada e tem medo dos chefões. E foi aí onde ele citou o Jay-Z e a Beyoncé. Olha só. They try to suppress you, but that's how they try to categorize They you. can't control me. You get what I'm saying? They can control Shaq. They can control Jay-Z and Beyonce. Not you, man. But they can't control me. E tem outra história bem interessante, olha só. O Kanye recentemente expôs várias mensagens que ele trocou com uma outra celebridade, digamos assim, que é um personal trainer bem famoso entre as celebridades. E nessas mensagens, o personal trainer ameaça de prender o Kanye West em uma instituição para pessoas com problemas mentais. E se você pesquisar, alguns anos atrás, esse mesmo personal trainer foi quem desenhou uma academia e particular para Beyoncé e o Jay-Z, que são clientes dele. Então o cara tem conexões com os poderosos, mas olha que o mais estranho nem começou. E nessas mensagens, o personal trainer dizia que precisava sentar e conversar com o Kanye, ou ele iria prendê-lo em uma instituição para pessoas com problemas mentais, onde ele nunca mais seria capaz de ver os filhos sem a supervisão de alguém. O cara também disse que ele prenderia o Kanye novamente, onde ele seria medicado até virar um zumbi, para sempre. Mas aí você vai e se pergunta, não é estranho que um personal trainer ameace dessa forma uma das celebridades mais famosas do mundo, que é o Kanye West? Afinal, é só um personal trainer. Negativo. Aqui está a maior loucura de todas. Esse personal trainer não é apenas um simples treinador aí. De acordo com um post do Twitter que viralizou bastante, ele também costumava trabalhar para o Departamento de Defesa Nacional do governo canadense e foi contratado pelos militares para conduzir aí várias pesquisas e estudos em diferentes operações psicológicas que têm o objetivo de influenciar o comportamento humano. E olha só, em 2016 o Kanye foi internado involuntariamente em uma clínica psiquiátrica depois de um incidente que aconteceu na casa desse mesmo personal trainer. Então, isso significa que o cara tem mesmo contato e poder para fazer esse tipo de ameaça aí contra o Kanye. E o que também é louco de se pensar, gente, é que no momento em que toda essa história viralizou, o New York Post publicou que alguém foi na página desse personal trainer e removeu várias linhas sobre o passado dele, que estavam lá postadas na página oficial dele da Wikipedia, incluindo a lista de celebridades com quem ele trabalhava, que eram muitas. Bizarro, não é? Claro que essa história toda é muito louca, mas faz bastante sentido, você não acha? Muitas pessoas estão do lado, sim, do Kanye por ser uma das poucas celebridades que se atrevem a falar sobre isso, mas outros estão aí extremamente irritados pelo fato de ele citar a Beyoncé e o Jay-Z, que são duas das celebridades mais seguidas e adoradas do mundo. E algumas pessoas do Twitter também apontaram um fato muito assustador, que é que outras celebridades que falaram abertamente sobre obscuridades de Hollywood acabaram mortas em circunstâncias muito suspeitas, e que provavelmente isso também aconteceria com o Kanye West. Que medo, hein, gente? Você acha que tem alguma verdade nas palavras do Kanye West? Você acha que é só mais uma forma que ele encontrou aí pra chamar atenção? Ou você acha mesmo que a Beyoncé e o Jay-Z seriam capazes de só pra ganhar fama e dinheiro? Deixa aí o seu comentário, não esquece de deixar o seu like no vídeo, por favor, isso ajuda demais o canal e eu te convido a se inscrever caso você não seja inscrito e compartilhar esse vídeo com um amigo seu aí pra gente continuar discutindo se isso é ou não verdade. Não esquece de nos seguir também nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela e na descrição do vídeo. Muito obrigada por terem ficado até aqui e eu vejo vocês nesse vídeo aqui, ó. Beijos!